obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Quer dizer, aí, ou melhor, bom, vocês entenderam. Muito obrigado pelo convite, Febraban. Eu sou a Tatiana Orofino. Eu lidero o time de setor financeiro na AWS América Latina, sempre pensando em como que a gente apoia os nossos clientes a adotarem a nuvem de uma maneira mais fácil, mais ágil, trazendo inovação para os seus clientes finais. Eu venho aqui trazer um pouco do tema que a gente tem aqui como grande carro-chefe desse evento, mas um pouco de como que a gente entende a AWS como um papel principal aqui, democratizando IA generativa com os serviços de nuvem. E eu trago um pouco aqui, antes de mais nada, a volta às nossas origens. A AWS como parte do grupo Amazon, e que traz com isso uma experiência bastante grande aqui, de mais de 25 anos, de uso intenso de computação, de inteligência artificial em nuvem. A gente não conseguiria trazer 4.000 produtos vendidos por minuto na nossa plataforma de tecnologia, com mais de 1.600.000 pacotes entregues diariamente para os nossos clientes, sem o uso de inteligência artificial. Mas a Amazon tem uma cultura de inovação muito forte, sempre obcecada pelo seu cliente, para trazer facilidades para o seu cliente. Então, uma série de inovações que a gente também desenvolveu ao longo dos últimos anos, como a entrega pelo Prime Air desde 2016, todas as interações da nossa querida Alexa. Então, nada disso seria possível sem inteligência artificial, que a gente usa em larga escala no grupo Amazon. Ainda sobre a Amazon, e aí a gente vai evoluindo, pensando sempre na necessidade dos nossos clientes, a gente evoluiu como plataforma e a gente, desde lá, como pioneiro, trazendo revisão de comentários para avaliar produtos, a gente agora tem ferramentas já que ajudam o cliente final a entender, dentro daqueles comentários, qual que é a classificação, como que é a percepção em termos de necessidades do consumidor final mesmo. E pensando em consumidor, o vendedor, que é também nosso cliente na plataforma de tecnologia da Amazon, a gente tem também como trazer apoio para eles, pensando no sentido de grande parte dos produtos vendidos na plataforma da Amazon são através do Marketplace. Então, como que a gente dá ferramentas para os vendedores também venderem melhor os seus produtos, seja através de uma descrição mais objetiva, mais clara sobre o produto que está sendo vendido, ou, por exemplo, transformando imagens. Eventualmente, uma pequena empresa não tem a capacidade de marketing para gerar imagens que são atrativas do seu produto final a ser vendido para o cliente. Então, essa é uma experiência que a gente já tem aí há muito tempo na Amazon e faz parte do nosso DNA. Então, nós, como Amazon Web Services, temos a missão de trazer para os nossos clientes, no meu caso especificamente de setor financeiro, aqui na América Latina, aqui no Brasil, como que nós apoiamos esses clientes a usarem IA generativa para oferecer maior facilidade, maior experiência e personalização aos seus clientes finais. Então, por isso, trago aqui um pouco dessa visão do que a gente tem visto como, além da hype, a gente tem visto toda essa hype sobre IA generativa, mas muito além disso, uma série de estudos trazendo volumes de investimentos sendo feitos, a própria AWS fazendo investimentos bastante bilionários, aí, interessantes com relação a parcerias nesse âmbito, mas a gente está vendo cada vez mais essa conversa evoluir. E evoluir não somente de ter interesse de adotar IA generativa, mas também ter interesse de adotar IA generativa em áreas específicas e áreas de negócio, inclusive. E a gente vê estudos bastante interessantes dizendo um pouco do próximo investimento a ser feito, mais focado em gestão de risco, otimização de back-office para ganho de produtividade ou, eventualmente, para melhorar a experiência do meu cliente final. A gente tem visto, como comentei, a inteligência artificial sendo usada largamente dentro do grupo Amazon e também pelos nossos clientes da AWS, inclusive aqui no Brasil, já há alguns anos. Então, por isso que eu trago um pouco aqui sobre a nossa perspectiva de como a IA tradicional, a inteligência artificial tradicional, já vem transformando negócios no setor bancário, inclusive aqui no Brasil. Então, se a gente pensar em processos de aquisição de cliente, onboarding,
verificação de identidade, assim como uma série de modelos preditivos para melhor análise de risco, de crédito, de tomadas de decisão de negócio, ou, eventualmente, para automatizar algum processo de back-office, já vem acontecendo já há alguns anos, aqui no Brasil, inclusive, com o IA tradicional. Mas o que a gente vê é, de fato, o grande potencial que a IA generativa pode trazer para alavancar ainda mais esses cenários. Então, dentro dos mesmos cenários de processo de onboarding, processo de know your customer, processo de atendimento de cliente, como que a gente aprimora essa experiência e o uso dessa ferramenta com IA generativa para alavancar ainda mais ganhos, seja de produtividade, seja ganhos de eficiência. Então, eu trago aqui um pouco alguns exemplos específicos para a gente explorar, pensando no cenário em que a IA tradicional vai estar acoplada a uma IA generativa para alavancar ainda mais esses ganhos. Então, imaginem num cenário de experiência de cliente, onde diversas instituições financeiras aqui no Brasil já têm seus chatbots, já oferecem conversas via diversos canais de atendimento com seus clientes, de maneira simples, com perguntas pré-definidas, com base em uma lista de atendimento já pré-definido. A gente vê a generativa com o potencial de alavancar linguagem natural por diversos canais, por voz, numa interação de fato humana, com conteúdo a ser gerado, seja para recomendar ações daquele cliente final ou ajudá-lo a entender o portfólio dos produtos que essa instituição financeira oferece. Tomada de decisão de crédito, como comentei, já existem diversos modelos de machine learning para predição, para fazer um pouco mais de análise ali antes da tomada de decisão. A gente entende que a IA generativa e as ferramentas de LLM, né, Large Language Models, vão trazer aqui uma possibilidade de você fazer análises ainda mais complexas. Pensando no cenário de Open Finance, por exemplo, as instituições vão ter acesso a esses dados, como consumidor final, de todo o meu portfólio, de tudo que como eu interajo com o meu ambiente, minhas outras instituições, e, de fato, poder tomar uma decisão de crédito mais acertada, com uma base mais ampla. Detecção de fraude. Já víamos grandes trabalhos, grandes esforços para reduzir despesas operacionais relacionadas à fraude, através de inteligência artificial, com grafos neurais, para entender ali como as informações se cruzam, como que a gente reduz falsos positivos para as transações. A IA generativa vai trazer a possibilidade aqui da gente agregar, revisar e entregar na mão dos analistas muito mais informação para essa análise, além de uma série de melhorias aqui, como simular com dados sintéticos aqui bastante dos cenários que podem acontecer. Eu trago aqui para vocês um gráfico bastante interessante de um estudo que nós fizemos em conjunto com a Celent, que é um analista de mercado bastante reconhecido globalmente, para entender um pouco de o que esperar da IA generativa nos próximos anos. Eu trouxe um QR Code desse estudo no final da minha apresentação, para quem quiser acessar o estudo completo. Bastante focado em setor bancário e mercado de capitais. E esse gráfico é bastante interessante porque ele dá para a gente uma perspectiva de quais os potenciais casos de uso do ponto de vista do colaborador, do ponto de vista do cliente final, que vão ser alavancados ao longo dos anos, nos próximos 10 anos. E é muito interessante, porque a gente vê aqui movimentos diferentes. A gente está vendo aqui 3 ondas, né? A onda mais clara no sentido de experimentação e conforme ela vai ficando mais escura, em jornadas de adoção mais avançadas em escala. Pensando na perspectiva de ferramentas para o colaborador, ferramentas para o cliente final. E a gente percebe claramente que ferramentas para o cliente final têm um potencial de amadurecimento para serem utilizadas em escala muito maior ao longo dos próximos anos. E, nesse primeiro momento, a experimentação está sendo muito mais focada em ferramentas para o colaborador. Ou seja, como que eu coloco ferramentas na mão do colaborador para que esse colaborador ou essa pessoa tenha informações, ferramentas para melhor tomada de decisão, para melhor análise, melhor atendimento ao seu cliente.
Então, a gente vê aqui desde parte de revisão de código, assistentes virtuais para o colaborador, inclusive, que ajudam nessas ferramentas, e depois, pensando no cliente final, ao longo dos anos, cada vez mais o amadurecimento das ferramentas frente ao cliente para, de fato, fazer recomendações assertivas, corretas, pensando em responsabilidade de inteligência artificial, para oferecer informações para o cliente final. Trazendo um pouco de uma perspectiva aqui de dar um exemplo um pouco mais tangível, pensando num dos casos que a gente tem implementado com a AWS, eu trouxe aqui um fluxo de personalização, pensando em geração de conteúdo, com um foco em segmentação de cliente. Então, imaginem um processo tradicional de personalização, onde os dados são segmentados, eventualmente por diferentes áreas. Segmentação do cliente é dada e os times vão gerar conteúdo com base em produtos específicos para cada segmentação de cliente. A gente vai passar por uma série de validações internas, depois dessa geração de conteúdo, para validação da marca, conformidade, ter todas essas aprovações, e aí a gente vai enfileirar essas mensagens para os canais adequados para o cliente final. Pensando no cenário de IA generativa, a gente vê uma potencial melhora nesse processo de ter os dados segmentados e a geração de conteúdo sendo realizadas por ferramentas de linguagem de Large Language Models que trazem ali Então, como que a gente entrega para o cliente final, com base na sua segmentação, acesso a essa ferramenta, a essas ferramentas, de maneira muito personalizada, para que seja atrativo para aquele cliente usar aquele serviço financeiro. Mas aí a gente pensa aqui, né? Essa é uma jornada do NetWest, e eu trouxe esse caso justamente porque é uma jornada que não é gratuita, né? Quando a gente pensa em IA generativa, a gente pensa que seria ali, de fato, uma aplicação de IA generativa, o grande problema que nós temos a resolver aqui. Mas, na prática, uma figurinha muito clássica, né? De ponta do iceberg, porque, de fato, o que a gente vê são as instituições mais bem-sucedidas em implementação de IA generativa, são instituições que têm estratégia de dados montada de maneira muito sólida, ou que vem nessa jornada com esses aprendizados, juntamente com o desenvolvimento de uma aplicação de IA generativa. Então, toda a parte de armazenagem, governança, segurança, escalabilidade e integração, já muito bem resolvida ou mapeada para que uma aplicação de IA generativa para áreas de negócio seja factível num custo efetivo. Então, esse é um pouco do desafio que a gente tem visto e de como a gente tem atuado com os nossos clientes. Como eu comentei no começo, o nosso foco como AWS é ser uma plataforma de tecnologia que democratiza serviços para os nossos clientes. E é um pouco da mesma abordagem que nós estamos trazendo para a IA generativa. Nós somos uma plataforma de tecnologia focada em atender os nossos clientes e dar as ferramentas para os nossos clientes da maneira como eles entendem que atendem melhor os seus negócios. Então, clientes que têm experiência, expertise, times capacitados para rodar infraestruturas próprias com GPUs especialistas para treinar modelos, para fazer deploy de novos LLMs ajustados para o seu negócio. Nós temos toda a infraestrutura disponível. Mas não é o caso para todos. Então, quando a gente pensa em ferramentas disponíveis para que cientistas de dados
ou diferentes áreas tenham acesso a diferentes LLMs que atendem diferentes casos de negócio. A gente tem o Amazon Bedrock, que já inclui uma série de guardrails pensando em governança, agente para orquestração de todas as tarefas que vão ser demandadas daquele LLM, e diversos LLMs já integrados. Então, desde Claude, diversas versões da Anthropic, AI21 e uma série de outros disponíveis no Amazon Bedrock para atender cada necessidade de negócio que os nossos clientes possuem. Pensando em uma camada mais alta, aplicativos para diferentes usuários terem acesso à IA generativa. Então, quando a gente fala de aplicativos, o que eu estou querendo dizer é Amazon Q for Business, ferramentas para as áreas de negócio utilizarem, interagirem com os LLMs de maneira muito natural. Amazon Q for Developer, ferramenta para que os desenvolvedores possam revisar código, fazer perguntas sobre melhores práticas, fazer ajustes de conformidade, de segurança, com uma ferramenta inteligente. Amazon Q QuickSight, ferramenta de BI, acoplada com inteligência artificial generativa, e o Amazon Q InConnect para atendimento de cliente em linha. Eu trago, então, um pouco de um outro caso que a gente tem visto e recentemente foi publicado, de como que a IA generativa está apoiando ferramentas de negócio. A Nasdaq recentemente anunciou o uso do Amazon Bedrock para analisar milhares de documentos, fazer processamento de uma série de informações e dados estruturados, não estruturados, para que isso esteja disponível como uma ferramenta para os gestores de investidores. É uma ferramenta disponível pela Nasdaq para instituições financeiras como uma solução, e ela faz uso da IA generativa da AWS. Mas, Tatiana, e aí, casos de Brasil, né? O que a gente tem aqui para trazer? A gente tem algumas jornadas, como eu comentei, já acontecendo há alguns anos. E, de novo, instituições bem-sucedidas são as instituições que estão em uma jornada de disponibilizar os dados para diversas áreas de negócio, para que faça isso de maneira governada, com escala e com segurança. Trago o caso do Itaú, que é um caso de esteira de machine learning, de fato implementada em escala. Então, mais de 3.000 usuários usando a ferramenta para acelerar a implantação de novos modelos de machine learning, treinar novos modelos e, de fato, chegar ao mercado com soluções ajustadas e ajuste desses modelos de maneira muito mais ágil. E é esse o processo que a gente acredita que seja o caminho ali para a gente, de fato, conseguir ganhos expressivos. E aí, pensando em IA generativa, eu trago aqui 3 exemplos específicos dos nossos clientes. A gente trouxe, inclusive, no nosso stand, então eu coloquei um pouco aqui do nosso jabazinho aqui, para vocês estarem com a gente no nosso stand, porque a gente vai ter um pouco mais de detalhe aqui desses casos, especificamente de IA generativa. Então, alguns casos super interessantes, seja da parte de processamento de documentos, ou seja, a produtividade de back-office para, de fato, fazer uma análise que seja custo-efetiva de uma série de documentos regulatórios, que é o que o BTG Pactual está fazendo, e tendo um ganho aí de redução do custo de análise em até 20 vezes, buscando informações no próprio site da CVM, informações de acordo com o marco regulatório da 175, do que está disponível regulatório, e a gente fazer uma análise aqui de como que a gente atua como analista financeiro em conformidade com a regulação existente para a tomada de decisão. O PagBank é um caso super interessante de um assistente virtual focado em atender os clientes do PagBank que usam maquininhas, ou seja, como que a gente pode facilitar esse processo de atendimento, agilizar e, de quebra, reduzir esses custos operacionais desse atendimento, trazendo para o seu cliente final uma maneira de buscar informações, tirar dúvidas com relação a potenciais defeitos, e a própria ferramenta já faz a verificação ali de número de série para entender
qual é a maquininha em questão, se há uma potencial chance de troca, e já fazer essa proposição para o cliente de maneira antecipada. Então, é um caso super interessante que a gente também está vendo aqui acontecer no Brasil. C6 Bank está com uma jornada bastante interessante de IA generativa com a AWS, e recentemente a gente teve um anúncio conjunto de diversas experimentações que estão acontecendo com o C6. A gente tem uma jornada já de alguns anos aí em conjunto, mas o que a gente está vendo como C6 é desde ganho de produtividade na parte de desenvolvimento de código, então revisão de código-fonte, recomendações para os desenvolvedores em termos de práticas de segurança, e também atendimento para o cliente final. E aqui a gente tem testes super interessantes que já foram realizados, com respostas assertivas em até 70% usando Cloud 3, mas com uma expectativa aqui de ser ainda mais assertivo conforme a gente ajusta o uso de outros LLMs aqui também em questão. Para finalizar, e aí antes de finalizar, eu vou falar um pouco sobre considerações principais que a gente traz para vocês, o que a gente vê como principais considerações. Muito do que a gente tem visto na nossa abordagem, de escolher a melhor estratégia que a gente vai usar para cada desafio de negócio. Não existe uma solução que atende a todos. Então, ter a capacidade de atender diferentes desafios de negócio, com diversas ferramentas, e ter essa capacidade de escolha, é um pouco do que a gente está vendo como o melhor caminho. Estabelecer guias para governança e compliance, então, toda a parte de conformidade com regulações locais, leis de privacidade de dados, mas também pensar em governança, para que as áreas possam usar as ferramentas de maneira segura e seguindo regras, né, das instituições financeiras. Pensando também em IA responsável e ética. Então, como que a gente traz toda essa análise e toda essa capacidade da IA generativa com responsabilidade, trazendo verificações, validações que podem ser importantes ali para evitar alucinações ou evitar que a gente dê recomendações ou dê passos incorretos para o nosso negócio. Monitorar o ambiente regulatório também é uma das recomendações. Então, vou ficar aqui um minutinho só nesse slide aqui, passando para vocês um pouco desse QR Code, para quem tiver interesse de acessar esse relatório completo. E eu volto no ponto, né? A gente tem convicção de que a IA generativa vai transformar todos os negócios de todas as instituições financeiras nos próximos anos, mas também com a convicção de que, assim como nós democratizamos o acesso a todos os serviços de nuvem, e não importa o tamanho da instituição financeira que a gente está falando aqui, mas todas têm acesso ao mesmo conjunto de ferramentas, de computação, armazenagem, segurança e IA generativa também. Então, é um pouco do que a gente está vendo também para a IA generativa, para democratizar o uso da IA generativa de uma maneira geral por todas as instituições financeiras no Brasil. É isso, gente. Obrigada. Tomem um café comigo mais tarde, num instante, para me contar como foi essa experiência. Obrigada.